Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre economia solidária. Estamos conversando com a mestra em engenharia de produção, Cristina Colasso, do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Bem, continuando nossa conversa, um dos princípios da economia solidária para poder se estabelecer alguma empresa, né, se é que se pode chamar assim, ela tem que ter uma dimensão econômica do empreendimento capaz de sustentar aquele empreendimento. E qual é o limite máximo para isso, para esse tamanho dessa dimensão econômica do empreendimento? Bom, digamos que o empreendimento ele tem que ser autossustentável. Ele, na verdade, para existir, tem que gerar uma renda para os seus componentes suficiente para a sobrevivência, né? E que possam, inclusive, ter renda para investir no seu próprio empreendimento. Agora, o quantitativo de pessoas, ele vai depender muito da organização. A legislação de cooperativa já estipula de 20 pessoas. Mínimo de 20. Mínimo de 20. Nós vamos ter empreendimentos com um número bastante grande já de participações, né? E temos os pequenos que ainda não conseguiram se organizar de forma legal, né? E estando um pouquinho defasado, digamos, necessitando de uma maior ajuda para poder sobreviver. Mas a sustentabilidade desse empreendimento e uma peculiaridade da economia solidária é que os empreendimentos valorizem também a sua cultura local. Isso faz com que elas estabeleçam uma melhoria de vida para a própria comunidade onde estão instalados. Então, eles unidos conseguem melhorar a própria comunidade local. Do ponto de vista da administração interna de um empreendimento desses, funciona como uma administração de uma empresa comum? Ela vai ter que ter planos, enfim, análise de mercado, o que vamos produzir, o que não vamos, quanto, reduz aqui, diminui ali, aumenta aqui. Como é que funciona isso, assim? Na verdade, eles se auto-organizam, mas eles têm realmente que sobreviver a todos os problemas, né, existentes, até inclusive numa empresa. Porém, eles têm essa peculiaridade da solidariedade, da cooperação. Então, necessitando de alguma coisa, os outros empreendimentos ajudam. E nós temos, inclusive, um dos programas do Ministério do Trabalho... Esse esquema da rede, sim, é o incentivo à incubação. Então, nós buscamos, através das universidades, incentivo para a formação de incubações tecnológicas e também incubações populares, que são instituições que queiram pegar esses empreendimentos que estão iniciando, engatinhando, né, e explicar para ele como fazer toda essa análise de mercado, como estabelecer, como ver a parte da contabilidade, para que eles possam se organizar. E assim, na verdade, depois que eles estiverem já prontinhos para sobreviverem sozinhos, eles deixam a incubadora e dão lugar a outras, né, que estão iniciando. Voltando à questão das redes, as primeiras negociações entre os homens, né, funcionavam na base do escambo, a troca de mercadoria, né, por outra mercadoria, enfim, produzida pelos diversos grupos. Não existia moeda, né? É mais ou menos isso que acontece com esse esquema de redes? Ou existe esse tipo de troca também? Eu digo um empreendimento que produz determinada coisa que serve de insumo para outra, esse tipo de coisa, como é que funciona isso? É bem isso. Nós temos uma das modalidades que é a troca solidária. Então, quando temos as feiras, em algum momento existe a troca solidária entre os empreendimentos que estão expondo, seja área urbana ou rural. E vai acontecer também a questão do que aquilo que eu posso, na verdade, ser um descarte, aquilo, um resíduo do meu empreendimento, pode ser um insumo para outro empreendimento. Então, existe a troca, né, dos produtos ou também os insumos que eu necessito, eu posso tanto comprar quanto trocar com outros empreendimentos que também trabalham com isso. Um deles é a cadeia do mel. Né? Então, que você vai ter em várias instâncias, vários momentos da produção, um fornecimento em cadeia, justamente com esses grupos, né? Então isso vai de alguma forma facilitar daquilo que eu não necessito mais, vai servir para uma outra pessoa. Isso funciona também na agricultura e pecuária de pequena, digamos assim? Com certeza. Então, nós consideramos também da economia solidária a suprafamiliar, que são os grupos, né, que estão na área urbana, perdão, na área rural e também na área urbana temos alguns exemplos que vão, na verdade, pela necessidade sobreviverem em grupos.
Então eles têm essa troca, né, de tanto da semente, das mudas, e vamos ampliando um pouco mais, que nós temos os chamados bases de serviços, onde são locais que vão trazer o produto da área rural e levar o produto da área urbana para lá. E isso vai existindo realmente uma cadeia em todo o estado, em todo o país e até fora do Brasil, que possa facilitar o crescimento desses empreendimentos. Eu fiz uma reportagem uma vez na Cooperoeste, uma cooperativa que tem oriunda de um assentamento do MST, e hoje é uma cooperativa grande, produtora de laticínios. E os cooperados produzem todas as etapas de produção, né, desde reflorestamento para produzir a lenha que é necessária para pasteurizar o leite, né, a criação de vacas de leite, enfim, tudo o que é necessário, insumos para as rações. Então, é mais ou menos isso? Isso seria um exemplo de economia solidária? Sim, acredito que sim. Digamos que vários são os exemplos. Se esse grupo está trabalhando de forma e respeito, né, a essa diversidade, tanto de opinião quanto qualquer tipo de diversidade, e ele vai ao mesmo tempo buscando a melhoria do grupo como um todo, ele está dentro dos empreendimentos de economia solidária. Muitas vezes existente nos bairros, né, que moramos, e há anos já acontecendo sem saber, sem se identificar enquanto economia solidária. O que está acontecendo na área rural é muito forte pela própria necessidade de trabalhar em conjunto, como o caso que você citou. Realmente eles têm todo um trabalho porque levam em consideração toda essa questão da ecologia, né? Então os produtos orgânicos, e isso para nós é fundamental dentro da economia solidária. Muito bem, precisamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida.